noite ou boa tarde, pessoal. Obrigado. Vou apresentar aqui para vocês o que Mara falou, só vou dar alguns contextos. Nem todas as empresas utilizam os mesmos processos que eu vou colocar aqui. Cada empresa encara o profissional de alguma maneira, ou as etapas que vêm. Também não vou poder me aprofundar, é muito conteúdo, eu vou ter que correr um pouquinho. Então, se eu estiver falando muito rápido, podem falar para eu falar um pouquinho mais devagar. E acredito que é isso. Eu sou desenvolvedor Java, back-end, estou na Altice Labs e vamos embora. Tá funcionando? Deixa eu ver se voltou. Agora tá, pronto. Eu vou trazer para vocês a história de uma empresa e de uma pessoa que quis começar um novo software, uma nova solução. Então a empresa é One Voice, esse é o slogan dela, e o seu CEO, Edson Café, ele entrou em contato com a consultoria para saber como faz esse processo desde o início, né, começando desde a base. Então nós vamos passar por todas as etapas de desenvolvimento de software, considerando que a empresa tenha todas elas bem definidas, certo? Então, primeiro, como funciona normalmente? Uma pessoa interessada contrata uma consultoria ou um desenvolvedor. Hoje em dia, um desenvolvedor é uma coisa extremamente rara, esses sites só se for um site muito simples, mas esses programas, uma pessoa só é praticamente impossível hoje em dia fazer, está muito mais complexo os softwares. Então, se inicia normalmente por esse processo, começando por uma consultoria. E aí, quais são as primeiras etapas? As etapas do desenvolvimento de software, né? São 7, eu vou passar por cada uma delas, comentando cada área de atuação, cada funcionário, o que cada um faz nessa conexão toda. Então vamos lá, começamos pelo planejamento. No planejamento é onde se conversa o Product Manager, eu vou trazer para cá, com o Business Analyst. O objetivo disso é trazer o escopo do projeto, a timeline, né, em quanto tempo vai, os recursos que ele vai requerer em relação a como se armazenam coisas, como se fazem essas coisas, e os custos estimados. Esses custos, nesse momento, obviamente, são nada precisos, porque conforme o tempo vai passando é que isso vai ficando mais próximo. Mas você tem uma ideia do orçamento para saber quanto se pode gastar. Então, aqui temos as áreas principais envolvidas nesse momento, que é o analista de negócio e o gerente de produto. O analista de negócio é parte da consultoria, de quem trabalha, né, na nossa divisão ideal dos trabalhos, e ele representa a tradução técnica das necessidades do cliente. Ele não é um arquiteto de software, do qual vou falar daqui a pouco, ele é alguém que vai pegar as necessidades e tratar de uma maneira mais filtrada para a equipe de desenvolvimento, ao invés de vir de uma maneira super crua, como o cliente fala, porque eu não sei quando vocês têm conhecimento disso, mas frequentemente o cliente tem uma foto sobre isso, né, de que ele queria um balanço e a descrição dele é uma coisa absurda de como funciona. Então essa seria a ideia. E tem um Product Manager. Essa parte, idealmente, seria alguém da parte do contratante que conhece a ideia do produto. Ele não necessariamente é o usuário final. Ele é alguém que representa para a empresa a ideia de por que aquele produto vai existir. Ele defende o produto dentro dos seus processos e não necessariamente o uso dele ou os casos de uso. Isso aí é outra profissão que daqui a pouco eu chego lá. Então, mas aqui é o resultado desses processos, com esses dois funcionários. Uma coisa que eu não falei no início, desculpa, como vai estar meio corrido, perguntas no final, porque senão tudo para, mas podem anotar, por favor. E os slides serão também disponíveis para quem quiser consultar, por isso aqui tem muito conteúdo. Então, uma vez que já se encontrou em contato o analista de negócio na primeira conversa e um gerente de produto, que normalmente é o próprio CEO da empresa, pelo menos na etapa inicial, ou alguém numa empresa mais bem estruturada, alguém designado para isso. Depois que se conversa, que você teve a ideia, viu a viabilidade, você teve ideia de custos, então passamos para a próxima etapa, que é a de análise de requerimentos. Nessa etapa, você tem esses objetivos aqui, que são os requisitos técnicos, o tamanho do time, o processo que será utilizado no desenvolvimento, o orçamento disponível, a plataforma, hoje em dia muita coisa na nuvem, e as histórias do usuário, né, as empresas que optam por fazer dessa maneira. Então, como eu comentei, várias profissões vão fazer parte em várias etapas. O Business Analyst, nessa etapa, algumas empresas vão incorporar mais ou menos, mas quem vai aparecer com certeza é o gerente do projeto e o dono do produto. O que é o dono do produto? É alguém que representa o usuário. Então, ele representa o ponto de vista de quem vai estar na aplicação. Seja essa uma aplicação interna, que conhece as ideias e os procedimentos e como tudo funciona, ou simulando a ideia de um cliente mesmo, de usuário final, que vai ser uma aplicação nova que vai ficar no comércio. Ele vai ser o ponto de contato entre a equipe de desenvolvimento e a empresa contratante, normalmente se a empresa fez, né? Algumas empresas sublocam também essa profissão da empresa contratante, mas para estar lá o dia a dia, qualquer dúvida rápida ou frequente, essa é a pessoa do ponto de contato. Normalmente, por exemplo, se for uma aplicação financeira, é a pessoa que vai usar essa aplicação, que é esse cargo. E o gerente de projeto? O gerente de projeto é efetivamente um gerente. Como se diz nos seus cargos, ele vai gerenciar todo o time, controlando
as pessoas que foram, que faltaram, o que tem que se fazer, quem vai distribuir a tarefa. Nos processos mais tradicionais, ele é um gerente de projeto propriamente dito, mas nos mais modernos ele é chamado de Scrum Master ou Team Lead, que hoje em dia é a maior tendência, eu acredito. Vocês que vão me dizer isso daí. Bem, o que se faz nessa etapa? Tem os requerimentos, então se gera um backlog, que é tudo aquilo que vai ser desenvolvido, ou, se for uma maneira mais ágil, se for antiga, tem o requerimento de software, que é um documento gigantesco, extenso e exaustivo. Pelo amor de Deus, corram de empresas que fazem isso. Existem projetos em que isso se encaixa, mas não é a maioria e provavelmente nenhum daqui que vocês trabalhem. Não sei se vocês trabalham com embarcados. Vamos lá, desenvolvimento de processos. Tem os mais clássicos, o Waterfall, que é o mais clássico e mais intuitivo de todos, e tem os ágeis. O mais popular é o Scrum, mas existe Kanban, Crystal, enfim. Vários outros aí que são várias maneiras de se desenvolver o software. Então, qual a diferença clássica desses três que todo mundo pergunta? Qual a diferença do dono do produto para o gerente de produto? O dono representa o usuário, representa a pessoa que vai colocar a mão na massa diariamente, todos os dias lá e mexer. O dono do produto, o gerente de produto, ele se refere na empresa de por que aquele projeto vai ser desenvolvido. Então, uma visão muito mais de negócio, uma visão estratégica, e o dono é uma visão muito mais da pessoa, do cliente, uma visão tática, certo? E o gerente de projeto gera confusão por ter um nome parecido, mas ele é literalmente o gerente. Como eu falei, Scrum Master hoje em dia, quase todos são Scrum Master ou Team Lead, depende do nome da empresa. Bem, como colocaram no questionário do formulário lá perguntando sobre Sprint. Desculpa, ai meu Deus, agora fugiu o nome. O Scrum. Como funciona o Scrum? De uma maneira super rápida e superficial. Se tem um conceito, né, que no Scrum em que os desenvolvedores puxam a carga de trabalho, ela não é empurrada para os desenvolvedores. Então, se tem um Product Backlog, que é tudo que tem que ser feito no software. Isso é feito pelo Product Owner, Product Manager, enfim, qualquer cargo de gestão. Tudo que tem que ser feito vai ser colocado aqui. A forma que eles conseguem empurrar para que o desenvolvedor faça ou não a coisa é mudar a prioridade. Teoricamente, o que está em cima vai ser feito primeiro. Então, existe uma cerimônia de Sprint Planning, em que vai ser definido o que na Sprint, que daqui a pouco eu explico o que é, vai ser feito na Sprint. E é feito usando técnicas normalmente Planning Poker, mas os desenvolvedores, por algum conceito, alguma técnica que eles queiram, escolhem o que vai ser feito, o que eles dizem que é viável fazer nessa Sprint. E então vai se tornar a Sprint Backlog, que é dessas caixas todas, um pedaço que é o que vai ser feito nessa Sprint. E aí vamos para a Sprint. A Sprint é um pedaço de tempo definido em que os desenvolvedores irão construir o que eles têm de construir nesse tempo. Pode ser definido de 1 semana a 3 meses, pelo que o guia recomenda, mas fica a cargo de cada empresa. 2 semanas ou 3 semanas são períodos bem comuns de se usar. Durante esse período da Sprint, que está todo mundo desenvolvendo, existe a famosa Daily Stand-Up. Inicialmente foi planejado para que se fosse em pé durante 15 minutos no máximo. E o objetivo de ser em pé é justamente que fosse rápido, porque todo mundo em pé, teoricamente todos queriam ir, e logo que se começa o dia. Existem aquelas perguntas clássicas, né, que é o que você fez ontem, o que faz hoje, quais são os impedimentos. Isso não é uma regra do Scrum, isso foi uma sugestão em versões anteriores. Hoje em dia muita gente pega como regra, e nas versões atuais do Scrum, ele nem coloca mais esse exemplo para que cada equipe defina o seu como vai ser. Bem, depois dessa sprint, desse período de 2, 3 semanas, tem o desenvolvimento do produto ou do incremento no produto existente. E aí, isso daí, né, essa solução, esse código feito, ele vai ser apresentado para os stakeholders, ou seja, o Product Owner, Product Manager, toda essa parte interessada na Sprint Review. É uma cerimônia no final da Sprint, né? No último dia da Sprint, tem a Sprint Review, onde se apresentam os resultados. E depois, entre a equipe de desenvolvimento, e quando eu digo desenvolvimento, não necessariamente são só desenvolvedores de software, mas todas as pessoas envolvidas na construção de maneira direta, se tem a retrospectiva, onde se conversa sobre o que foi feito de bom e de ruim, o que pode melhorar. Basicamente, essa é a ideia do Scrum, e essa é uma metodologia ágil. Só um fato que eu vou trazer aqui que é bem relevante de por que existe isso. Antigamente se fazia, por que ele é tão utilizado, né? A ideia de ágil, porque eu estou sem o apoio aqui, a ideia de ágil e tradicional. Antigamente você tinha, principalmente o modelo Waterfall, tudo que precisava ser feito numa planilha gigantesca lá, ia pegando as features e entregando. E no final do projeto, um dia, o cliente ia e olhava e aprovava. Então, existe um caso muito bem documentado, assim, caso de estudo nas universidades, que acredito que foi com a IBM, em que um cliente fez uma solicitação de um projeto, se demorou meses no planejamento, depois mais uns 2 ou 3 anos na implementação,
E depois desse período inteiro é que levou para o cliente ver. Quando chegou, o cliente disse, não é nada disso que eu quero. Muda isso, isso não é assim, isso não é assim, isso não é assim. Tá. Se pegou isso, voltou, mais meses de trabalho, mais anos de implementação e levou para o cliente no final. Quando levou para o cliente disse, ótimo, era isso que eu queria 5 anos atrás, porque agora esse projeto é irrelevante. Então, imagine o prejuízo milionário que foi. Vocês sabem os salários como são desenvolvedores, e por mais que anos atrás eram mais baratos, mas ainda assim é um investimento, né, de salários por muitos anos. Então, a ideia do ágil que se fala hoje em dia não é rápido. Ágil é apto a uma mudança rápida, se necessário for. Então, com uma sprint de 2 semanas, se não era o que o cliente queria, em 2 semanas se perdeu e volta ao trabalho. E não 2 anos. Então, essa é a ideia do ágil. Bem, terminada essa etapa, se definiu o time, quem vai estar lá, quantos desenvolvedores vai ter, qual metodologia vai se utilizar, feito tudo isso, então passamos para a próxima etapa, que é o design e a prototipagem. Nessa etapa aqui é onde se define a estética, a funcionalidade, o uso, né, o flow do produto, as tecnologias que são utilizadas, a arquitetura, a parte mais importante, como vai ser a metodologia de teste de qualidade de software e mockups ou protótipos para as empresas que optarem por fazer isso. Então, todas essas profissões estão envolvidas nessa terceira etapa da análise. Basicamente, são todas as profissões que vão estar na área de desenvolvimento, mas em níveis hierárquicos de gerência ou de decisão. Mais uma vez, o Product Owner vai aparecer sempre, entre outros cargos, só um apanhado aqui rápido. O design do produto. Nessa etapa, são os designers. Normalmente, UI designer e UX designer. Para quem não soube a diferença, essa daqui. O UI faz a interface, cores, tipagem, enfim, tudo isso como faz. Aqueles word art que nós fazíamos, para quem for da minha idade. Há 20 anos atrás, era isso daqui, eles te definem. E tem a User Experience, que esse, no caso, é como as coisas fluem, como funcionam, como é a etapa, como elas vão se conectar pelo funcionamento. Então, a frase clássica de Steve Jobs é que design não é só como a sensação do olhar, né? Também é como ele funciona, a experiência. Essas são as tecnologias mais utilizadas. Normalmente, Figma e algum software similar, ou até papel, né? no rascunho inicial. Depois, controle de qualidade. Nessa etapa entra o QA, né? O QA analista, ou analista de qualidade, Quality Assurance, garantia de qualidade. Ele vai definir quais serão os critérios utilizados para garantir que o código está atendendo o que foi definido nos processos iniciais de funcionalidades. Então, aqui não existe teste propriamente dito, mas caso de teste, documentação, documentos como vai ser, aqui que se define o que vai ser utilizado, quais serão os parâmetros e ferramentas. Aquilo tudo ali pode ser utilizado ou não, dependendo da empresa. Ok? Sigamos. Inteligência artificial. Nas empresas que terão alguma IA por trás, nessa etapa vai se desenhar algumas coisas. E aqui está. Então, o que é inteligência artificial? É qualquer tecnologia que tente simular o comportamento humano, que hoje em dia, né, a maior parte com o aprendizado de máquina, então ele vai, por critérios próprios, que nós não vamos colocar input completos, mas por critérios próprios, ele vai descobrir uma solução e como chegar lá. Basicamente é isso. Hoje em dia a gente usa muito, né, nesses exemplos aqui que coloquei, Netflix, Spotify, YouTube, Amazon, quando sugere a próxima compra baseada no seu comportamento, quando sugere o próximo vídeo baseado no seu histórico, tudo isso aqui. Bem, nessa etapa nós temos o engenheiro de inteligência artificial. Esse é o profissional que vai determinar o ambiente, a estrutura, o que vai ser utilizado, como vai ser armazenada a informação. É uma espécie de engenheiro, literalmente, disso para o que vai ser usado depois, pelo engenheiro de aprendizado de máquina. O engenheiro de aprendizado de máquina é que vai construir os algoritmos que vão treinar as inteligências artificiais. Mas esses algoritmos vão correr num ambiente decidido pelo engenheiro, como se vai ter um servidor na nuvem, local, capacidade, tecnologia, disponibilidade de algoritmos, eficiências, enfim, todos esses recursos. São áreas bem difíceis de se separar, mas a ideia seria essa. O engenheiro prepara o ambiente e o machine learning ele é que faz a execução do aprendizado de máquina. Seria mais ou menos isso. É aqui que entra o deep learning e essas coisas, e todas aquelas tecnologias lá que você ouve falar o tempo todo nos recrutamentos de vocês. Engenharia de dados. A engenharia de dados, por si só, é justamente isso. É a prática de você armazenar as informações e extrair coisas úteis dela. Nesse momento inicial do projeto, tem um cientista de dados que funciona como um engenheiro da etapa anterior. Ele vai preparar todo o ambiente, as estruturas, bases de dados, o que vai ser armazenado.
e todas as tecnologias utilizadas, que vai ser a lógica, a ideia, o fluxo de dados, de como isso vai ser armazenado. E o engenheiro de dados é o que vai pegar esses dados e determinar. Nós vamos, a partir dessas entradas, extrair essas informações, combinar dessas maneiras. Nós vamos utilizar o dado para isso, nós vamos buscar esse direcionamento. Seria mais ou menos assim que eles se encaixam. Mais uma vez, todas as tecnologias que eles usam ali do lado. Beleza? Próximo, cibersegurança. Não é a divisão melhor para cibersegurança, mas como a pergunta no questionário foi sobre as cores dos times, eu vou explicar aqui agora como eles encaixam. Vamos lá. Começando pelo Yellow Team, eles são os desenvolvedores de fato. São quem faz o software, quem constrói, basicamente. E temos o Red Team. Esse é o time dos ofensores, é quem sabe como se invade os sistemas e vão tentar quebrar os sistemas feitos continuamente, de acordo com suas práticas. E o time azul. O time azul é o de defesa. Ele não necessariamente sabe como se ataca, mas ele sabe como se defende. Então ele não sabe explorar uma vulnerabilidade, mas ele sabe como se defender daquela vulnerabilidade. As cores intermediárias são quando eles se conversam, né? Existem empresas que vão determinar como profissionais específicos ou situações. Então, quando o Blue Team conversa com os desenvolvedores, é uma automação de como fazer testes, como fazer programas defensivos, né? Que vão simular as invasões e se proteger daquilo. Quando o Red Team encontra o Yellow Team, é uma educação no ponto de que ensina como escrever programas desde a base que já sejam seguros. Né? E o Purple Team é quando os dois times se encontram, e existe até eventos de ataque mesmo, em que literalmente um time vai simular ataque enquanto simula a defesa, e eles vão pegar esses resultados e modificar as práticas da empresa para se defender. Uma cor que se coloca seria a White, a branca, que é gerência e logística e outras áreas não relacionadas a isso. Né? Essa divisão por cores tenta encaixar todas as profissões de desenvolvimento de software num ponto de vista de segurança, que sim, é muito importante, todas as empresas deveriam seguir isso. Vou falar sobre isso depois. Bem, temos a profissão do arquiteto de software. Essa, na parte do design, é sem sombra de dúvidas a profissão mais importante. Ele vai determinar, conversando com todas as outras, lembrando que os resultados é uma conversa entre todos os profissionais, e ele vai resultar na tecnologia, na arquitetura, enfim, na quantidade do time que for necessário, quais são as etapas, os processos, tudo que vai ter é o arquiteto de software. Requer uma pessoa de excelência, assim, de nível expert de desenvolvimento mesmo, e é a pessoa mais importante do projeto, por muito tempo, até que talvez em algum momento ele ande sozinho, consiga se diluir essa responsabilidade. Mas essa é a pessoa que no final vai assinar e dizer como tudo é. Bem, temos aqui ainda, como perguntaram, um engenheiro de rede. Eu costumo dizer que, para facilitar, o engenheiro de rede custa tudo da empresa para dentro e a cloud é da empresa para fora. O engenheiro de rede é a pessoa que vai distribuir como as máquinas vão se conectar, os IPs, né, como elas vão ser distribuídos, políticas de backups internas, políticas de segurança interna, VPN, tudo isso vem para o engenheiro de rede. Em cargos mais gerenciais, é nessa etapa que ele vai agir, então definindo coisas, definindo tecnologias, metodologias, e em etapas mais de início de carreira vai ser a pessoa que efetivamente vai até o usuário, ajuda a dar o suporte da instalação que não está funcionando, troca uma peça, etc. Ok? Nessa área, avaliado o conhecimento dele é muito por certificações, que são essas aqui as mais populares, para garantir que ele sabe ou não de alguma coisa. Ok? Vou anotando suas dúvidas se tiverem alguma, por favor. Bem, no final dessa etapa, passamos pelo planejamento, pelo levantamento de requisitos e o design. Então, nessa etapa tem que se ter a ideia de como o software vai aparecer. Já se tem a imagem, talvez o mock-up dele, já se tem a arquitetura, já sabe que provedores vai contratar, já se sabe se vai precisar de alguma conexão de rede mais rápida ou maior largura de banda, como vai fazer segurança, enfim, todas as questões devem estar minimamente preparadas para que se comece o desenvolvimento de software, que é a próxima etapa, e como aqui diz, eu também preciso de água. Bem, a etapa de criação do software. Não, desculpa, um momento para curiosidades. Como colocaram perguntas, e eu acho que essas perguntas se encaixam nesse momento, eu vou responder. Como funciona tudo isso? Cloud Computing e infraestrutura. Como eu falei, Cloud Computing para fora, infraestrutura para dentro. Então, quando temos um software que vai se comunicar com alguma outra coisa, etc., isso normalmente está na nuvem hoje em dia, né, computador de outra pessoa. E quem faz essa ponte, que gerencia as regras do que pode e do que não pode, permissões internas, é o pessoal de infraestrutura. As pessoas de infraestrutura também vão mexer na nuvem, assim como a nuvem também vai estar dentro, como por exemplo aqui. Eu estou usando o link do Office 365
que eu passei para vocês pegarem online, em tempo real. Então, dessa maneira que se conversa, né, com a estrutura. O Cloud Computing é usar o computador de outra pessoa, basicamente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, quando eu for falar mais especificamente de Cloud. Mas só para trazer aqui, existem os provedores de serviço em nuvem. E esses provedores, tem o Snowflake, que alguém comentou, é uma base de dados específica. Ela tem funcionalidades próprias para a nuvem e, enfim, tem o seu ponto de vista. Todos os outros provedores também têm algum serviço de base de dados online. Então, é só mais uma opção de solução. A diferença, por exemplo, do Snowflake é que ele é específico para a base de dados. E a AWS tem diversos serviços, dentre eles um de base de dados, um de armazenamento de arquivos, de processamento, enfim, várias coisas. Assim como o Azure e Google Cloud. Microserviços. Cloud é muito conectado com microserviços na questão de desenvolvimento de software. Antigamente era um único, monolítico, gigantesco sistema e quando você tinha uma atualização precisava reiniciar, ficava todo mundo sem. Quem tem a minha idade viu muito antigamente sites à noite descrito desligado para manutenção. Pronto, veio disso daí. Todo era um sistema, se tem um módulo com um erro de uma vírgula, tudo vai abaixo, corrige-se, depois tudo vai acima. Hoje em dia a ideia é microserviços, são etapas, são módulos, é chamado muito de pipeline, em que se tem cada componente cuidando de uma única e micro-responsabilidade. Então, se tem algum problema, alguma instabilidade, é só aquilo. Por exemplo, se tem um problema no e-commerce de compras, talvez o carrinho esteja com problema, mas você consegue fazer a compra direta sem colocar no carrinho, ou coisas do tipo. Se não fosse assim, tudo ia abaixo, não importa o problema que existisse. Para os microserviços, existem muitas infraestruturas necessárias. Por exemplo, as filas. Como os serviços são independentes e o processamento pode demorar, um serviço não espera pelo outro. Ele manda e volta a receber outra requisição de outro usuário. Enquanto esse processo está aqui esperando por outra estrutura que fosse processada, ele fica em algum lugar, fica numa fila, literalmente falando. E existem soluções para isso. O Kafka e o RabbitMQ. Eles são concorrentes, apesar de usarem formas diferentes e usos diferentes, mas são basicamente filas concorrentes, um diferente para o outro. E o Terraform, o que é isso? Quando você sobe uma base de um cliente, não necessariamente um cliente, mas de um serviço como um todo, você sobe os bases de dados, as filas, os processamentos, workers, como chamamos, sobe o sistema de arquivos, enfim, conexão, portal, gate, roteadores, tudo isso. Se você não tivesse um programa como o Terraform, você teria que manualmente ir no site do provider ou usar alguma interface que ele providencie para você, um a um, ir subindo. O Terraform, você faz isso com um comando. Então, ele vai gerenciar toda a infraestrutura. E ele vai rodar de tempos em tempos, garantindo que o que já está correndo continue, o que não está, ele sobe, e se estiver correndo com erro, ele vai finalizar e ligar de novo. Então, é uma maravilha de ferramenta para quem trabalha com nuvem. Continuous Integration, primeiro daqui, Build Automation Tool, o Maven, como perguntaram. Antigamente não, hoje em dia, nós fazemos um programa, ninguém faz do zero. Tudo que a gente vai usar, já existe uma biblioteca de alguém que fez alguma coisa, quase sempre, que usa muita coisa dos outros. Antes, como fazia? Ia no site que tinha essa pessoa, baixava a biblioteca, botava na sua máquina, compilava junto e rodava. Facilmente um projeto chega a 100 dependências externas. Fazer isso manualmente é impossível, é loucura, ainda tem diferentes versões, é um problema. Então o Maven foi um dos primeiros gerenciadores, ele iniciou como um automatizador disso. Você dizia o nome da dependência, ele já sabia onde baixar, botava a versão e já compilava e integrava com o seu programa. Maravilha. Hoje em dia ele tem, além disso, outras funções. Ele também automatiza tarefas de fazer o build novamente, de fazer o deploy, enfim, ele tem várias outras opções. E junto com o Maven tem o Gradle e o NPM. São softwares, o Gradle é concorrente do Maven, o NPM é para JavaScript. O Maven é Gradle para Java. Basicamente isso, é a ideia dele. E isso daqui hoje em dia é muito utilizado como uma etapa da integração contínua e entrega contínua. A integração contínua é a ideia de que o tempo todo que eu vou mandando atualização, ele já vai para o cliente, já vai estar no ar. Desculpa, a integração é que as etapas vão estar conectadas. E a entrega contínua é que ele vai estar no ar constantemente. Como era antigamente, fiz um código, pego um arquivo, boto para outra pessoa, boto para o servidor, né, para alguém engenheiro de rede, essa pessoa do servidor vai extrair e botar tudo no ar. A ideia hoje em dia é que você tenha programas que automatizem tudo isso. A partir do momento que eu vou e dou um comando de comprometimento, pronto, fiz isso, ele vai, um serviço vai ler isso, vai para a próxima etapa. Faz o build do Maven, ok, passou os testes do Maven, ok, vai para a etapa de segurança, passou as etapas de segurança, vai para a etapa de nuvem, teste de carga, e quantas etapas eu quiser colocar, até a entrega. A ideia é que o tempo todo tem atualizações. Vocês não sabem, a maioria, não sei, mas, por exemplo, o Instagram e Facebook, ele tem dezenas de atualizações diárias. Só que são microatualizações, a gente nem percebe, porque está muito bem integrado nisso. Então, várias ferramentas que a gente utiliza, o Office, certamente,
O cara vai lá, terminou, colocou, já está no ar. Você já está usando e nem sabe. São sempre sutis. Você um dia ainda tem funcionalidade a mais. Enfim. Beleza? Enquanto eu tomo fôlego, alguma pergunta até agora? Bem, se não tem, sigamos. Desenvolvimento e implementação. Eu estou sem apoio de horas, se precisar correr e falar. Essa é a parte mais demorada, o resto é muito rápido. Desenvolvimento e implementação. A parte onde efetivamente se tem a maior parte dos funcionários envolvidos, colaboradores, onde tem mais outsourcing, a parte mais importante do software, da etapa, né, do processamento, é a etapa que mais pode dar problema, é a etapa que, enfim, hoje em dia está mais ok, mas antigamente dependia muito de uma pessoa, essa pessoa sumia e todo mundo se dava muito mal. Mas vamos lá. Nessa etapa, essas profissões estão mais diretamente relacionadas. Lembrando, as profissões anteriores também estão a ver, também estão por aqui, também vão participar, mas essas são as principais profissões ou áreas. Hoje em dia, cloud é meio que uma profissão também. Sobre DevOps e DevSecOps, eu já vou adiantar aqui. A diferença é uma nomenclatura para dizer que a sua empresa se importa também com a segurança, colocando a segurança como uma questão importante no desenvolvimento. Dev, desenvolvimento, Ops, operações, e agora desenvolvimento, segurança e operações. Então, quando uma empresa diz que utiliza DevSecOps, é a mesma coisa do DevOps, mas as pessoas de cibersegurança estão envolvidas em mais etapas do processo e desde o início, não só no final. Muitas empresas que ainda estão se modernizando com segurança só colocam no final avalia ou não. Esse não, desde o início, quando o cara manda o código, o profissional já olha, já fez uma ferramenta que escaneia o código e vê o que vai e o que não vai. Aqui, antes de eu explicar o próximo, eu coloquei em conteúdo extensivo para vocês poderem consultar depois, tá? E só reconhecerem nomes e saber onde é que eles se encaixam. Mas só para explicar um pouco, framework. O que é um framework? Que é a linguagem de programação. As linguagens de programação elas são feitas para propósito geral, para resolver qualquer tipo de problema. Todas as linguagens de programação que vocês conhecem servem no front e no back-end, para tudo. Claro que elas são mais otimizadas para alguma coisa. Pelo fato de ela ser generalizada, as empresas que as desenvolvem, eles nem sempre têm mão de obra suficiente para poder resolver todos os problemas. E eles fazem o básico, de maneira que qualquer pessoa possa implementar a sua solução. Mas existem muitos problemas que são frequentes, que são muito comuns, muito utilizados e repetitivos. Daí, outra equipe, uma pessoa, vai desenvolver um framework, que é um conjunto de ferramentas ou de bibliotecas para resolver questões já muito comuns. Então, o framework Spring, muitos frameworks são para questões web, de base de dados, como se conectar. Uma conexão na base de dados em Java para fazer qualquer tipo de consulta vai ter no mínimo, sei lá, 20 linhas. E com o framework, você em uma linha já faz a conexão, a consulta que você quer de resposta. Então, é basicamente isso. Front-end, a área que está envolvida. O que é que ele faz? Ele vai transformar. Eu digo que o front-end desenha contexto. O front-end vai pegar tudo que o UI e o UI determinou e vai transformar isso em código. Basicamente isso, não é tão simples quanto parece, porque uma página estática é um desenho, tudo bem, mas cada área é um link que se conecta, que abre de uma maneira, que volta de outra maneira, que depende do contexto faz uma coisa ou outra, tem uma requisição que envia, enfim. Ele se comunica com o back-end, nas empresas que são web, né, nos produtos web, por meio de APIs. Okay? O back-end são as pessoas mais legais que você vai encontrar na programação. Ele é o que faz a parte de trás da comunicação. Ele é o que vai ser responsável por toda a lógica e regra de negócio. Ele é onde as empresas costumam confiar a segurança ou estabilidade. Normalmente, é quem acaba mais entendendo do processo ou do time. Depois do arquiteto de software, né, depois das pessoas gerenciais, normalmente alguém de back-end fica mais responsável sobre como as coisas funcionam. Em empresas que têm, em sistemas front e back-end, vocês vão reparar como se encaixa. No sistema de banco, por exemplo, o front-end é toda a interface que você vê, tudo que você aperta lá, ou para quem é brasileiro, catuca, vai se catando as coisas e sabe onde está. E o back-end quando eu vou fazer uma transferência para Pedro, por exemplo, no front-end eu vejo a foto dele, vejo tudinho. Quando eu aperto o botão de transferir, aquilo vai mandar uma requisição para o back, que vai validar o token, vai verificar se é uma fraude, se tem saldo, se a base de dados está inteira, se pode tudo isso, fez todas essas seleções e devolve com o resultado. Então, meio que o front-end solicita ao back e o back responde ou não, quando responde apropriadamente. Ele produz e consome as APIs. API é Application Programming Interface, é como uma aplicação se comunica com outra. Full Stack. Existem áreas em que o front e o back são muito conectados e que não dá necessariamente para dizer que uma pessoa é front ou back. Por exemplo, o mobile. O mobile, que inclusive não está maiúsculo, ou tá, essa fonte é estranha, tá sim. O mobile é uma área
em que o front e o back estão sempre conectados. Eles podem até fazer requisições externas a bancos de dados, mas, em geral, o que você usa tudo aqui é muito próximo um do outro. Então, alguém que sabe de um, naturalmente vai mexer com o outro. Mesmo que tenha ferramentas para gerenciar interfaces, gerar interfaces padrões, mas está misturado. Assim como o desenvolvimento desktop. Você não separa o desenvolvimento desktop alguém para fazer o front e o back. Normalmente você mexe tudo de uma vez, tudo junto. E existe o full stack web, que é uma área que eu, particularmente, tenho muito preconceito com, quando você diz que começa com isso. O full stack web é uma pessoa que vai saber para sistemas web, os mais populares hoje em dia, que sabe fazer tudo, do front e do back. Essa pessoa existe, mas eu acredito que a especialização faz diferença. Quando você já tem 5, 10 anos de experiência, aí eu acredito que você é um full stack. Mas uma pessoa que tem 6 meses estudando um ano diz que é full stack, para mim é questionável. Essa é a opinião bem pessoal, sei que vai ficar online, é um problema, mas eu devo alertá-los disso. Normalmente se faz um stack inteiro com JavaScript ou Python, utilizando os frameworks que eu falei anteriormente. Então, JavaScript com um framework para frente, JavaScript com um framework para back. Assim como Python. Python com um framework para front e um framework para back. Beleza? Curiosidades. Eu ia falar sobre DevOps agora, mas vai tentar passar para eles. Então, vamos lá. DevOps, DevSecOps. Já expliquei a diferença de um para o outro. Por que tantas linguagens com script? Provavelmente porque JavaScript foi uma das primeiras, fez sucesso e todo mundo seguiu para poder copiar, assim como o JavaScript copiou. Java e JavaScript não tem nada a ver uma com a outra. Se vocês pensavam isso, pelo amor de Deus, isso é uma ofensa gravíssima ao Java. O JavaScript se chama JavaScript por causa do Java. O Java foi feito anteriormente, uma popularidade absurda, ele foi disruptivo na sua época. E o JavaScript disse, eita, esse nome é popular, vamos basear nele e fazer o nosso? Vamos. E realmente foi isso que aconteceu. E eu não sei legalmente o que aconteceu, mas o fato é que JavaScript veio disso. Inclusive nem coloquei, mas JavaScript hoje em dia nem é o nome correto, o nome seria ECMAScript. Então se vocês verem alguém que sabe mexer em ECMAScript, é exatamente JavaScript, mas com o nome correto. Curiosidades, o Java ia se chamar Oak, porque na época de desenvolvimento vinha uma árvore, e ia se chamar Oak por causa disso, mas mudaram para Java, porque desenvolvedor, eu sou um desenvolvedor estranho, não bebo café em geral, mas os desenvolvedores que bebiam uma bebida lá chamada Java, e por isso se chama Java. Tanto é que o JavaScript já foi pensado no nome de cópia desde o início, ele ia se chamar Mocha, porque Mocha já seria uma bebida análoga a Java. O que faz uma linguagem usada no front-end ou back-end? Recursos que ele tem para aquilo. Então, existem linguagens que vão ter recursos para front melhor, vão ser mais leves, rodar em qualquer coisa, e linguagens mais back-end de... Deixa eu só ter certeza disso. Tá ligado? Linguagens de back-end que vão ter mais recursos de robustez. Então, por que não se usa Java? Porque se diz que Java é pesado. Java é realmente mais pesado do que muitas linguagens de front. Mas ele é robusto, ele permite concorrência, paralelismo, várias requisições ao mesmo tempo, confiabilidade, redundância. O JavaScript é mais leve, mas não tem essas funcionalidades. Basicamente é isso. No front são linguagens mais simples que vão rodar em qualquer lugar, e no back-end linguagens mais robustas que vão suportar maior carga ou confiabilidade que seja necessária. Base de dados relacionais e não relacionais. Relacionais, ela se preocupa muito mais com integridade do que com velocidade. Então, ela tem que ter certeza que os dados estão, que uma transação foi feita até o fim, que está tudo conectado, etc. Uma não relacional não se preocupa muito com isso, que é a velocidade e não se preocupa com a integridade de dados. Então, algumas lacunas podem acontecer. O seu uso depende do sistema. Um banco é 100% relacional, uma banca, né, alguma área de banca. Mas redes sociais, por exemplo, não relacional, ele quer velocidade, mesmo que a informação não venha, depois eu faço a requisição e se atualiza. Basicamente isso. Nuvem. Nuvem é o computador de outra pessoa. É você, em vez de dar os seus recursos, utilizar o de um provedor. Seja estrutura, filas ou aplicações finais. Então, em vez de você hospedar na sua empresa, você vai usar a estrutura de outra empresa. Esses são os provedores. Eu já trago uma curiosidade de como a nuvem começou. A nuvem começou com a Amazon. A nuvem como conhecemos, tá? O serviço alocado de outros servidores já existia, mas como conhecemos foi com a Amazon. Eles compraram, 3 vezes o parque deles de computadores para suportar a Black Friday. Passou o Black Friday e eles disseram, então, o que é que a gente faz com essa máquina toda? E aí você começou um desenvolvimento para isso. Começar a vender esse poder computacional. E aí quais são as vantagens? Muitas. Paga o quanto você usa. Então, se eu começar a empresa agora, eu poderia comprar um mainframe gigantesco de alguns 1.000 euros, ou pagar 10 euros por mês para a Amazon e aumentar o pagamento conforme for necessário. Escalabilidade, se eu precisar de mais poder computacional, ele é virtualmente infinito, então está aí. Elasticidade, se eu não preciso, eu volto e pago menos. Disponibilidade, eu tenho servidores replicados no mundo inteiro. Se tiver um incêndio, terremoto, enchente, qualquer coisa, o meu serviço está no ar em outro lugar. Não está mais somente na minha empresa. Manutenção, quem faz a manutenção é a empresa, não é mais eu. Custo, mais barato, como eu falei. Performance, você pode escolher, né, quanto você quer pagar. Segurança potencial, segurança da infraestrutura do ambiente. Se meu software for inseguro, é inseguro do mesmo jeito.
Confiabilidade e produtividade, né? Como eu posso começar já agora, putz, precisava de um servidor agora de armazenamento para testar essa funcionalidade. Antigamente, beleza, espera um mês até que a máquina chegue. Hoje em dia, tá, 5 segundos, está lá feito. Certo? Feito tudo isso, só falta testar, né? Isso é uma piada na área de software, não existe. O software só está pronto quando ele foi testado, no teste que vão apresentar os erros. E é sobre isso que eu vou falar agora, dos testes. Nessa etapa, o que a gente quer? Ter certeza de que tudo está conforme foi especificado, por meio dos critérios estabelecidos anteriormente pelo Quality Assurance. Então, aqui, ele pode atuar mais uma vez, mas como são revisões mais normais, mais comuns, né? Hoje em dia está até em desuso, mas como eu sei que existem vagas para isso, o software tester, ele testa manualmente as coisas. Vai lá e vê se está com a requisição. Basicamente é isso. Não quero diminuir o trabalho da pessoa de jeito nenhum, porque há ferramentas, há registros, há práticas, há técnicas para tudo isso. Mas de forma super resumida, ele vai na mão e olha se está com a cor especificada, com o tamanho, com o fluxo, tudo isso. O engenheiro de teste de automação. Existem ambientes em que você quer garantir em que funcionalidades novas não quebrem funcionalidades antigas. Então você escreve um código que vai testar. A cada modificação, ele vai lá rodar, vai rodar automaticamente e ver se está tudo certo, se está tudo conforme foi especificado anteriormente. É isso que um teste de automação, engenheiro de teste de automação faz. Programas para garantir a funcionalidade, enquanto um é na mão, o outro faz código. Existe ambiente que é viável, porque ele quase nunca se muda. Existem ambientes que se mudam frequentemente e não é viável ter uma automação, porque se muda tanto que escrever um teste seria muito mais trabalhoso do que proveitoso. Pronto. Feito tudo isso, como é agora que o cliente pode ver o que foi feito? Como é que a gente bota no ar? É pelo deployment, a entrega. A gente quer fazer com que ele saia do ambiente de desenvolvimento, vá para a produção e esteja disponível. E aí, nessa hora que entra o famoso, que todo mundo perguntou, quem respondeu o questionário foram poucas pessoas. Poucas pessoas, por favor, não faça isso de novo, respondo bastante. DevOps não é, ou não deveria ser, não foi pensado para ser uma profissão. DevOps é uma cultura empresarial, uma cultura de desenvolvimento, em que se une desenvolvimento e operações. Antigamente, desenvolvimento fazia, pegava o arquivo, mandava para operações botavam no ar, não funcionava e começava uma guerra. Foi você, foi você, foi você, foi você. Hoje em dia, a ideia é aproximar os dois e colocar de maneira literalmente mais harmônica e mais amigável. Existem várias técnicas para isso, não só tecnologias, não só ferramentas, mas técnicas. E dentre seus princípios, ele tem o CI/CD, infraestrutura como código, teste automatizado, ser ágil, um conjunto de práticas. O DevOps e o SRE, qual que é a diferença? Na prática, gente, nenhuma. O DevOps deveria ser a cultura e o SRE a profissão para isso. Quando o DevOps foi pensado, não deveria ser assim, mas hoje em dia é. Então, quando você vê uma vaga que é DevOps Engineer ou Site Reliability Engineer, é a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Eles usam as mesmas ferramentas que fazem, talvez alguma empresa, uma especificação diferente de um para o outro. Na prática, ninguém vai, ninguém. Na prática é a mesma coisa. O SRE é o profissional de DevOps, simples. Tecnologia que eles utilizam, sigamos. Pronto. Agora é pay and forget, né? Fez, está no ar e vamos embora, nunca mais vê nada. Jamais. Um software está no ar, vai ter sempre bug, invasão, melhoria, manutenção para se fazer. Então, se alguém pegou, por favor, fale comigo. Mara, não me decepcione. Mas é isso. Então, tem agora a manutenção e melhoria. Continuamente temos os retornos disso. Viu, está no ar, o que foi acontecer, onde melhoria, não era para estar assim, foi dessa maneira provisória, vamos corrigir, vamos terminar. Se usa essas tecnologias, né? Constrói, afere e aprende. Essa é a ideia, né? Isso é uma imagem que, para quem estuda DevOps, vê muito essa imagem, que é o fluxo do software, ele é infinito. Continuamente tem as etapas e tudo vai voltar e vai ser sempre assim. O software nunca está pronto. A não ser nos casos especiais de você trabalhar com software embarcado, por exemplo. Software embarcado são softwares que vão junto com o hardware. O software daqui, o software de alguns notebooks, de alguns celulares, do projetor. Então ele tem que estar pronto, ele tem que ter uma definição de pronto. Ele é o caso especial em que se usa aquela especificação de requisitos gigantesca, porque ele não pode falhar. Uma vez que eu fui e coloquei, se falhou, meu amigo, vai ter que ter um recall de todos os produtos e botar tudo de novo, então não existe. Então esses profissionais, não sei se aqui tem recrutamento para isso, mas esses são os engenheiros embarcados, pronto. Esses são os engenheiros embarcados, eles trabalham com isso. Software para drone, qualquer outra coisa. Até software para aqui e dali, se ele tem um software, provavelmente tem um microcontrolador. Bem, e o analista de dados. Só uma dica, em português de Portugal, sistemas embebidos.
Em português do Brasil ficou mais interessante. Bebidas, muito estranho. Analista de dados. Eles são ligados com a tecnologia, mas não estão no processo de desenvolvimento de software. Depois que fizemos tudo aquilo, entregamos tudo, então agora os analistas de dados podem trabalhar. Eles são as pessoas que vão extrair os dados armazenados e fazer uma coisa útil. Eles não vão estar ligados a desenvolvedores de software, vão estar ligados a áreas executivas administrativas. Beleza? Bem, tudo isso, muito conteúdo, é muito conteúdo. Corri, não sei se estourei o tempo ou não tenho referência disso. Espero que esteja bem. Existe essa playlist aqui, que é impossível que alguém anote agora, eu acho. Mas está no slide, que quiser uma playlist explicando vários termos em vídeo, muito bem explicado, como se conecta, o pessoal super tranquilo, em português do Brasil. Que eu recomendo bastante, então depois quem quiser ver os slides, por favor, peguem. E esse sou eu, sou Leonardo, como falei, desenvolvedor Java, estou aqui. Essas são as comunidades que eu faço parte, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu faço parte do Sertão Será Cloud, que em breve faremos um Summit, que não está nem divulgado, mas eita! A essa altura já deve estar. Faremos um Summit, então quem quiser participar, assistindo, tem um blog pessoal que está parado por causa do canal, mas em algum momento eu vou retomar, e faço parte de várias comunidades de desenvolvimento para iniciantes. Aqui estão o link para minhas redes e o QR Code para quem quiser me conectar. Esse daqui é opcional, mas nesse daqui eu peço que, por favor, escaneie, é para me dar um feedback. Para vocês não é nada, para mim representa muito sobre o que foi bom, o que não foi, o que eu expliquei, o que não expliquei. Por favor, saquem seus celulares mesmo para fingir. E, por favor, respondam, porque na pesquisa ninguém... Gente, as pesquisas respondam. Muitas coisas que eu trouxe foi só por causa da pesquisa que eu coloquei. Então, é muito útil. Beleza? Saio. Agora sim, fim. E esse é o momento para perguntas, se alguma coisa passou por vocês. Nenhuma dúvida? Estou maravilhoso. Por favor. Softwares embebidos? Carro, por exemplo, sistema? Depende do sistema. Se for o sistema do tablet, não. Se for o sistema, se ele tiver um microcontrolador que aciona o airbag, essas coisas, sim. É um embarcado. Tudo isso que tem algum tipo de controle por software, mas você sabe que não tem conexão com a internet. A grosso modo, tá? De maneira simplista, seria isso. Por exemplo, o celular, quando eu disse, não é do celular como um todo. O celular como um todo é mobile, é outra coisa. É a parte que quando você liga. Então, nessa parte inicial, o kernel, os boot, essas coisas são sistemas embarcados. É um programa que chama outro. Mais perguntas? Aproveite o momento, viu? Se for hoje, nunca mais. Tenho uma pergunta, mas é mais para esclarecimento, se calhar dos restantes. Tu, quando falaste de Business Analyst, incluíste também ao mesmo tempo as funções de um analista funcional, certo? É isso. Eu sei que em vários sítios a mesma pessoa faz as duas coisas. Em muitos lugares é. Nem sempre. Nem sempre. Eu coloquei na primeira etapa, não. Na segunda etapa seria uma mistura dos cargos, sim. Na primeira etapa, não. Seria... como eu disse, como cada empresa divide os seus. É mais para as pessoas que Muitos desses cargos... têm que preparar o analista funcional. Muitos desses cargos... O analista funcional também poderia ser como Product Owner, depende das suas responsabilidades, são muito pulverizados. Muitas pessoas têm mais de uma função na empresa, tá? Muitas, principalmente as gerenciais. Quem é arquiteto de software também é desenvolvedor em algum momento, porque não tem tanto projeto iniciando o tempo todo para a pessoa ficar só fazendo aquilo. Talvez uma super consultoria, uma empresa gigantesca, mas em geral se mexe com bastante isso assim. Mais alguma coisa? Espero que esteja avaliando nesse momento se não estiver respondendo. Agora que o Rafael falou em analista, muitas vezes nós estamos no LinkedIn a procurar perfis de pessoal do Brasil e encontramos pessoal na prática. Parece que já é developer, mas que coloca nos cargos analista. E é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Ai, que cargo é eu? Tem o fato de o LinkedIn não estar muito bem escrito, e aí outra história, mas o que acontece normalmente a pessoa começa como desenvolvedor e parte para analista funcional. Analista de desenvolvimento. Então, o nome é uma questão. É só um nome. Eu não sei meu cargo. Inclusive, pronto, eu não sei meu cargo, tá? Eu não sei o nome do meu cargo. Eu coloco que sou desenvolvedor Java e pronto, mas há pessoas que se chamam engenheiro. Tem que defender que tenha diferença. Na minha concepção, não tem nenhum, é só o nome mais bonito que você quer colocar. Eu acho mais bonito desenvolvedor de software do que engenheiro de software. Mas, na prática, não faz diferença. Não faz. Na realidade, nesse ponto, o analista programador ou o só programador, quando eu comecei a fazer recrutamento, os candidatos brasileiros que me entrevistei, o que me explicaram foi que lá eles dividem quem só faz código e quem faz código e análise de requisitos. E é
essa distinção que eles fazem. Em Portugal nós assumimos que eles fazem tudo. Portanto, nunca houve essa distinção de nomenclatura aqui, porque já se assume que quem sai de Computer Science é engenheiro de software e quem sabe desenvolver também sabe analisar. Eu já tive cargo de analista de software, mas assim, eu nunca vi nenhuma diferença significativa nas atribuições do cargo dentre todos que eu tive. Eu tive 3 cargos com nomes diferentes. Mas normalmente no Brasil, eu trabalhava em uma empresa de tecnologia e normalmente lá não tinha nenhum cargo de desenvolvedor, era sempre analista de desenvolvimento, sênior, júnior, enfim, ou analista de software. Então é muito comum. Mais alguma, pessoal? Certeza? Respondi todas as dúvidas, espero que sim. Espero que nunca mais ninguém me pergunte o que é Maven. Não tem dúvida. Então, beleza. Ótimo, considero um trabalho bem feito. Então, vamos terminar. Eu queria pessoalmente agradecer ao Leonardo, porque foi realmente muito, muito interessante. Que bom. Adorei o humor e a criatividade na apresentação. Obrigado. Não sei se vocês apanharam os detalhes da apresentação, mas foram maravilhosos. Toda a disponibilidade que ele sempre demonstrou, seja de data, seja do conteúdo. Foi a única pessoa até hoje que nos pediu para apresentar um questionário para vocês. Eu sei que muitos de vocês não responderam, mas agora eu acho que na próxima vocês vão responder mais. Porque isso aqui realmente é um momento, não é para fazer a gente ficar aqui mais tarde, mas é realmente para a gente aprender, para a gente poder trabalhar melhor e para conseguir ter aqui um pouquinho do conhecimento que eles têm. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada também a Kátia e a Mara que fizeram todo o evento acontecer, apesar dos problemas técnicos iniciais. E obrigada por terem ficado. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.